Quando falamos em super-heróis, a primeira coisa que vem em mente são poderes incríveis, batalhas épicas e feitos impossíveis. Mas no fundo, muitas das maiores vitórias do universo dos quadrinhos só aconteceram por causa de uma força quase tão poderosa quanto qualquer superpoder, a inteligência. Hoje nós vamos analisar os 5 maiores gênios da Marvel e da DC, entender as suas especialidades, seus feitos e falar sobre como a mente deles de certa forma afetou e moldou o universo onde eles vivem. Do estrategista perfeito ao cientista que manipula a realidade. Prepare-se, porque essa lista vai ser de explodir a cabeça, então já deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito e vamos direto pro topo da genialidade dos quadrinhos. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. Antes de ir pros nomes que eu escolhi, eu acho bom deixar claro que não necessariamente os nomes dessa lista são literalmente os maiores gênios, porque esse é um assunto muito complexo e as histórias em quadrinhos na maioria das vezes não dão respostas diretas em relação a esse tipo de comparação, sobre quem é melhor do que quem e etc. Quando chega no topo da pirâmide, a resposta geralmente é uma incógnita. E a lista também não está em ordem, mas eu vou falar de 5 gênios da Marvel e da DC que estão pelo menos de forma segura dentro do top 10. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando a nossa lista com um dos nomes mais tradicionais quando nós falamos de super gênio, Reed Richards, o Senhor Fantástico. Ele tem uma porrada de especialidade, tanto que ele é um engenheiro absurdo, ele manja de física teórica, biologia, tecnologia de uma forma geral. Então assim, ele tem bastante feito, tipo criar portais para a zona negativa e construir até mesmo o famigerado Aniquilador Total, que é basicamente uma arma que dá cabo até de entidade cósmica. Então é bem claro que a arma é bem interessante. O Reed ele tem bastante feito criando, a maioria da tecnologia do Quarteto Fantástico e etc é tudo meio que derivado dele também. Então isso também já serve de base para saber o quão inteligente ele é em questão de criatividade de construções. Então ter uma ideia da genialidade dele é meio que simples, porque qualquer revista do Quarteto Fantástico que você for abrir para ler, você vai ver ele construindo pelo menos uma coisa interessante. Então é isso, o Reed é o típico cientista que esquece de comer e dormir porque ele tá resolvendo problemas dignos de deuses. E muitas vezes ele realmente resolve. Mas se o Reed é o cérebro científico, o próximo da lista mostra uma genialidade mais paranoica. Bruce Wayne pode não ter superpoderes, mas isso nunca impediu ele de se tornar um dos personagens mais temidos da liga, um dos membros mais complicados de você lidar. Ele é basicamente um grande estrategista, ele é ótimo em planejar as coisas e tudo, ele é muito bom em psicologia criminal, ele é bom em engenharia, ele é bom em artes marciais, ele é bom em inteligência no geral, mas eu preferi citar essa de artes marciais também, porque é um outro tipo de inteligência. O Bruce não é só um gênio na parte técnica, ele é um gênio na parte prática também, ele aprendeu todas as artes marciais, etc. Então mostra que ele é um cara mais geral, ele consegue fazer de tudo um pouco. E nessa brincadeira ele já desenvolveu planos para dar cabo da Liga da Justiça e diversas armaduras poderosas, tipo a Justice Buster e, num futuro alternativo, o Bate-Traje Final. Só que o Bate-Traje Final eu acho que não é justo considerar aqui, mas enfim, vocês entenderam. A grande questão é que o Batman, ele não é só inteligente, ele é um cara mais preparado mesmo. E quando nós falamos de alguém que sempre pensa 20, 30 passos à frente dos próprios aliados na base da paranoia, é impossível você deixar esse cara de fora da lista, porque ele vai fazer um monte de coisa. Ele vai construir, ele vai planejar, ele vai montar estratégias específicas para lidar com praticamente qualquer cenário. Mas se o Cavaleiro das Trevas é um dos maiores estrategistas do universo DC, o próximo é um pouco diferente, ele é um verdadeiro monstro. O terceiro personagem é um dos cientistas mais brilhantes e perigosos de toda a Marvel, Bruce Banner, o homem que vive em equilíbrio constante com o monstro que ele carrega dentro de si. O Banner é especialista em física nuclear, ele é principalmente ligado à radiação, por motivos óbvios, ele é bom em química também, engenharia, genética, cara, basicamente tudo também. O Banner é um cara mais geral, ele desenvolveu um monte de tecnologia avançada, ele faz armaduras, ele faz campos de força, ele faz um monte de coisa e basicamente a maioria das construções dele meio que são feitas até certo ponto para lidar com gente nível Hulk, porque ele meio que tá se preparando para isso. Então mesmo o Banner sem se transformar, ele consegue atingir níveis de poderes extremos por causa disso. A genialidade do Banner é única porque ela vem acompanhada desse paradoxo com o Hulk. Muitas vezes as melhores soluções científicas que ele pode ter aparecem justamente quando ele precisa lidar com o maior problema dele, que é a existência dele em si, o Hulk. E enquanto o Banner representa a mente científica tentando salvar o mundo, o próximo nome, ele geralmente quer dominá-lo. E aqui nós estamos falando de um dos maiores vilões dos quadrinhos e ao mesmo tempo um dos maiores gênios que a DC já apresentou, o Lex Luthor. Ele é mestre em engenharia principalmente, mas ele também manja de outras áreas. Ele cria um monte de armadura que é capaz de sair na mão com o Superman, ele inventa fontes de energia novas, ele cria armaduras feitas para lidar com todos os vilões de Metrópolis se ele precisar, e ele é reconhecido até pelo Ozymandias como o homem mais inteligente do mundo no universo DC.
Por causa disso, o Luthor tá meio que sempre no limite entre um gênio e um psicopata. O ego dele é o que faz em partes ele ser tão absurdo. Se ele for desafiado a fazer algo, ele definitivamente vai fazer só pra refutar quem disse que ele não conseguia. E indo direto pra próxima, a contraparte do Lex, ou pelo menos o mais próximo disso. Para fechar nossa lista, temos um dos maiores engenheiros da história dos quadrinhos, não apenas pela popularidade, mas pela inteligência absurda dele fora do comum em construir armaduras. Tony Stark, o Homem de Ferro. Um homem que transformou o próprio corpo, a sua mente e até a sociedade ao redor dele com base na ciência. Como eu disse, a especialidade dele é principalmente engenharia metálica e robótica, mas ele manja de várias outras áreas, tipo nanotecnologia, cibernética, inteligência artificial e etc. Ele também é muito bom em tudo, porque é super gênio dos quadrinhos e os caras são brabos em todas as áreas mesmo. Então, indo direto ao ponto, cara, o Homem de Ferro criou uma cacetada de armadura. Só de cabeça, eu me lembro de pelo menos 50 armaduras diferentes. Então você tem uma base de que o cara é muito bom em construir essas armaduras. Ele também consegue integrar a própria inteligência dele às máquinas que ele cria. Ele consegue fazer um monte de projetos simultâneo, no sentido de que ele pode criar armas, armaduras. Se ele quiser, ele cria um monte de inteligência artificial também. Ele pode criar equipamentos gerais. Enfim, como eu disse, a especialidade dele é engenharia, e nessa daí ele vai fazer o que tiver pra ele fazer, e é isso. Ele não tem muitas cerimônias em relação a isso, não. Entre as armaduras dele, eu acho que é interessante citar pelo menos a Hulkbuster, não a antiga, que era uma armadura normal, mas sim as mais atuais, que são geralmente feitas a partir de celestiais e coisas do tipo. Então são um bagulho absurdo. Ele basicamente transmutou uma forma de vida em uma armadura. Ele é um cara que na base da sucata conseguiu desenvolver uma armadura que no futuro ele foi evoluindo cada vez mais. O reator dele é algo que o próprio Stark citou, que para todos os efeitos é como se fosse uma estrela mesmo. Ele é um cara que criou uma estrela diferente. A genialidade do Stark não está apenas nas máquinas que ele constrói, mas na capacidade dele prever, adaptar e evoluir. Ele é um cara que constantemente reinventa ele mesmo, e muitas vezes ele salva o mundo com alguma ideia maluca que vem na cabeça dele. O Tony pode até ser arrogante, impulsivo e teimoso, mas quando se trata de inteligência pura, ele é basicamente um dos melhores. E esses foram os 5 maiores gênios dos quadrinhos da Marvel e da DC. Cada um deles tem bastante destaque nisso, mas eu achei interessante priorizar mais a capacidade de construir as coisas, então eu priorizei a engenharia. Mas eu posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem, porque tem muita gente no meio e um monte de super gênios poderiam render vídeos próprios e tal. Mas enfim, dessa lista, qual você considera o mais inteligente? E comenta também qual outra lista você quer ver aqui no canal. Se você quiser uma parte 2, ou sei lá, os cientistas mais perigosos, os heróis mais estratégicos, comenta aí que eu vou responder. E se tiver bastante demanda, eu posso fazer um vídeo desses no futuro. Por hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, até a próxima e tchau!